Você já ouviu falar de vieses inconscientes? Eles dizem respeito a dar as mãos à diversidade e inclusão. É o afago que nos dá entendimento para perceber que nossas opiniões e comportamentos se formam de modo espontâneo. Esse afago não tem o papel de nos deixar na zona de conforto, tampouco de nos dar passe livre para repetir ações nocivas em nossas relações. Esse afago tem o papel de nos livrar da culpa pelas vezes que fomos preconceituosos ou discriminamos injustamente, já que éramos ignorantes sobre o assunto. Dizem as más línguas que o conhecimento é poder. Um teste foi realizado com profissionais de RH e esses profissionais foram divididos em grupos e foram mostradas algumas imagens e foi solicitado que os profissionais relatassem o que eles viam nas imagens ou como as interpretavam. As primeiras imagens continham pessoas brancas em N circunstâncias cotidianas e os profissionais de RH tinham que dizer como interpretavam as imagens. Após, foram mostradas as mesmas imagens, mas com pessoas negras exatamente executando as mesmas coisas que os personagens das fotos das pessoas brancas. As interpretações das fotos com as pessoas negras eram apontadas em modo pejorativo, com uma visão completamente oposta às interpretações mencionadas nas fotos com as pessoas brancas. Uma boa maneira de enxergar e de melhorar a maneira como nos relacionamos com as pessoas é entender onde estão e quais são os nossos comportamentos inconscientes que, sem querer, colocamos em prática. Ô Ed, mas afinal de contas, o que são vieses inconscientes? São percepções espontâneas que fazemos sem notar. Elas orientam, então, o nosso modo de agir e refletir diante de pessoas e situações. É aquela opinião rápida e sem filtro que estamos condicionados a repetir no automático na nossa rotina cotidiana. Os vieses inconscientes são espécies de estereótipos deturpados e obsoletos que se formam a partir de coisas que experimentamos no nosso dia a dia. É tudo que rotulamos e classificamos socialmente através de julgamentos que compramos, que na maioria das vezes não tem nenhum fundamento. A partir do momento que formamos essas opiniões, passamos a agir baseados nessas opiniões, tomando então decisões nem sempre assertivas. De acordo com a neurociência, demoramos um piscar de olhos para formar uma opinião sobre uma situação ou uma pessoa. Babado, né, bicho? São opiniões que construímos de modo rápido, de acordo com o conhecimento que temos e vivências que experimentamos devido a coisas similares àquele acontecimento, e aí que nossa forma de pensar se forma e isso não pode ser evitado. A opinião espontânea sempre ocorrerá, pois é baseada em crenças e memórias que vêm da nossa formação, que classificam a partir daquilo que experimentamos e acontecimentos também anteriores. Esse é um filtro que o nosso cérebro faz para nos proteger e identificar situações que nos oferecem perigo. É um modo de nos preservar. Oi, Charlotte, você por aqui? Oi, Ed, mas os vieses inconscientes podem excluir as pessoas diferentes? Ótima pergunta, Charlotte. Pessoas diferentes são denominadas marcadores sociais. Esses marcadores sociais dizem respeito à diversidade, que são alvos de mais preconceito. São exemplos desses marcadores: mulheres, negros, homossexuais, pessoas portadoras de deficiência, etc. Esses indivíduos são afetados diretamente porque foram excluídos por processos sociais que são estruturais. A consequência disso é não estar em pé de igualdade na sociedade e, pior ainda, no mercado de trabalho. Os vieses inconscientes tendem a excluir aquele que é diferente de nós, nos fazendo escolher aquele que se parece mais conosco, tanto no momento de contratação como no quesito aproximação. A ideia é sair do automático pensando antes de atuar, pois assim podemos ser mais justos com as pessoas. O Instituto IMEC fez uma reflexão sobre uma dinâmica realizada com piás e gurias que eles precisavam encher com bolas azuis e rosas alguns recipientes e no final os piás ganhavam mais doces que as gurias. E quando as crianças se davam conta que havia diferença no presente, beneficiando mais os piás, tanto eles quanto elas demonstravam que não estavam satisfeitos com a desigualdade no prêmio. Então, as próprias crianças igualavam os doces, mostrando que o pagamento desigual é inaceitável até aos olhos de uma criança. Pior ainda seria aceitar isso no universo adulto, não é mesmo? Mulheres no setor das finanças ganham cerca de 20% menos que os homens.
De acordo com a psicologia, neurociência e filosofia, os vieses inconscientes são interferências da cultura, ambiente, formação e anatomia humana, uma vez que se sabe que formar opinião não é algo evitável, é importante que saibamos como lidar com isso. A primeira dica é fazer o exercício de não agir a partir da primeira percepção que nos vem à mente. Quando nos abrimos para ouvir o que o outro tem a dizer, nos abrimos também para compreender. Em caso de dúvida em relação ao outro, é melhor perguntar a equivocar-se. Outro ponto é valorizar as diferenças e se abrir para aprender com elas ou com as ideias e ações que diferem das nossas, sendo empático, por exemplo. Quando se procura entender a realidade do outro, é mais fácil exercer o respeito. Incluir e ser inclusivo é saber se relacionar com as pessoas que são diferentes de nós. É na inteligência relacional que desenvolvemos a capacidade para entender as atitudes humanas e podemos conviver com elas de modo positivo e produtivo. Falar dos vieses inconscientes e refletir sobre eles é relevante porque sem isso fica mais difícil igualar as oportunidades, afetam de modo negativo as organizações e os ambientes de trabalho, abre-se então espaço para discriminação, fomenta decisões equivocadas, a promoção de injustiças nas contratações, bem como o desenvolvimento e promoção dos profissionais. Portanto, os vieses inconscientes funcionam como uma barreira para um ambiente de trabalho diversificado e que fomenta a inclusão. A diversidade e a inclusão não precisam andar juntas, e isso só é possível se os vieses inconscientes deixarem de ser barreiras. Tomar consciência dos principais vieses inconscientes nos dá passe livre para inibi-los. Dessa forma, agimos de modo justo, nos libertando dos preconceitos. Há alguns termos que se correlacionam com os vieses inconscientes como comportamentos que oprimem. Podemos ver essa conduta em comportamentos preconceituosos, machistas, homofóbicos, sexistas, de etarismo, etc. Vou falar individualmente de alguns termos principais, como o machismo, por exemplo. Nesse caso, existe uma certeza daquele que tem o machismo como padrão que julga o homem superior à mulher. Apesar de parecer um padrão do século passado, essa conduta ainda nos visita nos tempos atuais. Você já viu por aí a fala, vamos conversar como homens? Essa fala retrata um exemplo de viés inconsciente que diz que apenas os homens conseguem conduzir uma conversa séria. No feminismo, por exemplo, houve uma deturpação sobre o que prega o feminismo, sobre a igualdade entre homem e mulher. Porém, é visto como uma mulher que odeia homens. No sexismo, ocorre uma classificação que estereotipa que o homem usa azul e mulher usa rosa. São sensíveis e choram por nada, e brinco de boneca. Já os homens são durões e não choram nunca. Se uma mulher chora no trabalho, ela é frágil ou emocionada, se não desequilibrada. Já um homem se chora é porque deve ser gay. Essas falas estão recheadas de crenças limitantes. Há também o capacitismo, que se mostra através de um comportamento opressor que duvida da capacidade do indivíduo por ter algum tipo de deficiência, por exemplo. Um exemplo de viés inconsciente em relação a isso é ter a intenção de proteger demais ou elogiar demais uma pessoa portadora de alguma deficiência. Falas do tipo: por que tu trabalhas tanto? Sabia que tens o direito de se aposentar? Nossa, ela é tão bonita. Pena que é manca. Pesado, né, bicho? Agora eu vou usar um que eu já ouvi como exemplo, tá? Nossa, se não tivesse tanta tatuagem, seria mais bonita. Se os elogios ficassem mudos antes da palavrinha mas, seriam muito mais legítimos. Eu não disse nada. Quem disse foi a Agatha. Outro modo de preconceito é o etarismo, onde se trata uma pessoa com preconceito por causa da idade, já estereotipando que a pessoa com mais idade não consegue mexer em equipamentos tecnológicos ou que todas as pessoas jovens são irresponsáveis e etc. Outro viés inconsciente bem presente na nossa sociedade é a orientação sexual, que se define pelo gênero sexual que a pessoa sente atração. Também a identidade de gênero, que diz respeito ao gênero que a pessoa se identifica. Homem, mulher, ambos ou nenhum dos dois. Nesse caso, são os chamados de binários. A identidade de gênero, que a pessoa se identifica com o gênero de nascimento, sendo denominada cisgênero, ou não se identifica com o gênero de nascimento, sendo denominada transgênero ou transexual. Um viés inconsciente muito presente também na nossa sociedade é o racismo, que significa
oprimir pessoas negras de modo direto ou indireto. Assumir que não é racista não significa não ser racista. Um exemplo que ouvimos é a expressão cabelo ruim, se referindo ao cabelo cacheado, como se o cabelo que não é liso não fosse bom ou adequado. Uma vez que convivemos num lugar diversificado, passamos a respeitar quando não expressamos juízos de valor, pois diz respeito a uma opinião pessoal. É importante perceber que todos nós temos vieses inconscientes, cabe a nós identificar quais são os nossos e é preciso sair da zona de conforto com o intuito de identificar as próprias crenças que nos limitam. Desafiar nossas verdades absolutas, transformando-as em mais flexíveis, é se abrir para perceber que nem sempre estamos certos, pois assim nos abrimos para entender onde aperta o sapato do outro. Compartilhe esse conhecimento de vieses inconscientes com outras pessoas para que mais pessoas reflitam sobre essa pauta e se abram para mudar. Quando pregamos a cultura da inclusão, nos abrimos para que nossas diferenças também sejam aceitas e acolhidas, e respeitadas também. Reconhecer que se tem vieses inconscientes, enraizados, é se abrir para modificá-los. Obrigada por estar comigo nessa reflexão tão profunda e até mais!